Sejam bem-vindos ao canal 525 TV Minuano. Sejam bem-vindas ao programa Resumindo. Nos próximos 55 minutos nós vamos tratar de assuntos do momento, assuntos de interesse público. Perguntas da edição. Após a decisão de condenar Bolsonaro, o Supremo Tribunal Federal vai mudar o seu modo de agir, o seu comportamento? Sairá um pouco das manchetes? Onde o ex-presidente deverá ficar preso? Os primeiros movimentos da sucessão presidencial e como andam os cenários nos estados. O novo plano diretor de Porto Alegre que chegou à Câmara, a cidade vai melhorar ou piorar? Serão alguns dos temas analisados com a presença no estúdio do convidado advogado Walter Nagelstein. O Brasil já estava dividido. Fica mais dividido ainda com a sentença condenatória de Bolsonaro. Sentença com características de vingança após o longo período de altercações, desentendimentos, brigas públicas entre Bolsonaro e alguns ministros do Supremo Tribunal Federal. Bolsonaro ficará preso, mas alguns ministros do Supremo também, com limitações. Ministros que terão dificuldades em ir ao cinema, passear com familiares em shoppings, almoçar em restaurantes, frequentar praças em Brasília, em São Paulo, no Rio, viajar em voos comerciais. Por quê? Porque ficarão sujeitos a muitos xingamentos. Fora dos riscos, apenas o ministro Luiz Fux, que não viu provas consistentes a partir de delações questionáveis. Fux, por sinal, quando declarou em seu voto que a ação penal contra Bolsonaro não poderia ser julgada pelo Supremo Tribunal Federal, validou a decisão anterior que tinha beneficiado Lula em seu processo, no processo de Lula. Quer dizer, o Supremo era o endereço errado para o julgamento de Bolsonaro, como foi o argumento utilizado no processo de Lula. Jornais reforçaram nesta sexta-feira, dizendo que, abre aspas, o Supremo rompeu com nefasta tradição de leniência ao condenar Bolsonaro. Ponto, fecha aspas. Significou dizer que o Supremo agiu de forma leniente com Lula também. Cabe ressaltar que o Supremo agiu de forma imatura ao dar um tom jocoso durante diálogos havidos entre Carmen Lúcia, Vanim, Dino e Moraes. Decepcionante para quem conhece a rica e respeitada história do Supremo Tribunal Federal. Agora virão novos capítulos. O prometido revide de Donald Trump, que representa uma intromissão indevida em nosso país, mais a guerra da anistia, que vai pôr em confronto o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal. Os próximos capítulos prometem, no mínimo, emoções, muitas emoções. Voltemos no tempo. A 12 de setembro de 1962, diante de uma multidão no Texas, o presidente norte-americano John Kennedy pronunciou a famosa frase: "Nós escolhemos ir para a Lua". O discurso tratou dos esforços dos Estados Unidos para alcançar a Lua até o final da década de 1960, usando uma nave tripulada. Kennedy havia estabelecido o objetivo de pousar na Lua no ano anterior, a fim de demonstrar a superioridade dos Estados Unidos contra a União Soviética na corrida espacial. Porém, a maior parte do povo americano não era a favor da empreitada. Mas o objetivo foi alcançado em julho
de 1969 com a nave Apollo 11. Quem disse isso? Nossa Constituição é uma mistura de dicionário de utopias e regulação minuciosa do efêmero. Quem disse isso? O economista e político Roberto Campos. A propósito, a Constituição brasileira tem 250 artigos, mais 137 artigos nos atos das disposições transitórias, que foi um jeito de arrumar problemas de quem estava vinculado ao governo. Favores e mais favores, arrombaram o cofre do Tesouro Nacional nessas disposições transitórias. O Brasil só perde para a Constituição da Índia, que tem 448 artigos. A dos Estados Unidos tem 7. E a Inglaterra não tem Constituição escrita. Bom, vamos agora conversar com o advogado Walter Nagelsen. Seja bem-vindo, é uma satisfação reencontrá-lo, você que tem uma longa e exitosa carreira, vereador em Porto Alegre 3 mandatos, presidente da Câmara Municipal, secretário municipal de Urbanismo e de Indústria e Comércio, diretor da Caixa RS, assessor superior da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo. Seja muito bem-vindo. E a primeira pergunta que lhe formulo: após a decisão de condenar Bolsonaro, o Supremo Tribunal Federal vai mudar o seu modo de agir? Sairá um pouco, pelo menos, das manchetes? Não creio, Armando. Não acredito nisso. Mas, em primeiro lugar, te agradecer muito. Fico muito distinguido, honrado com o teu convite e poder te rever, te reencontrar. Dizer para a tua audiência aqui que o nosso querido Armando Burdi é um dos principais, mais tradicionais e respeitados jornalistas do Rio Grande do Sul e fez isso mercê do seu talento, né? Por muitos anos aí, numa das principais colunas políticas do Estado, e continua aqui, nos brindando com o seu conhecimento, como fez há pouco. Eu gosto muito desse tipo de trabalho, parecido com o que o Alexandre Garcia faz um pouco também, de trazer esses drops de história, né? Porque é um dos déficits do nosso país. As pessoas não conhecem a história do Brasil, não conhecem a história do mundo. Quando comecei a coluna Panorama Político do Correio do Povo, em 1993, diariamente eu fazia a publicação a partir de pesquisas, que sempre fiz, continuo fazendo. E o que mais me alegrou foi ter recebido cartas de professoras de escolas básicas, escolas de ensino fundamental, ensino médio, me relatando, e algumas professoras até me telefonavam quando eu estava na Rádio Guaíba, no estúdio da Guaíba, recebia muitos telefonemas e dizia: Armando, eu começo a minha aula lendo com o Correio do Povo debaixo do braço, eu entro na sala de aula e leio o trecho que você destaca, em 1900, em 1800, e dou uma aula a propósito. Isso é muito bacana. Sempre me alegrou muito, porque uma colaboração que nós podemos dar, além do noticiário tão árduo, sobretudo quando se trata de economia e política. Um povo que não conhece a sua história está condenado a repetir os erros do passado, né? Eu tenho um trabalho nas redes sociais, que é onde eu ainda permaneço fazendo um pouco de política, um trabalho cidadão, que é compartilhar conhecimento, que se chama Endireitando. Encontrei um mote, né, que eu falo de direito de história e de política. Acompanhe. E eu busco fazer exatamente isso. E uma das coisas que me dá profunda alegria nesse trabalho, Armando, e em seguida eu respondo a tua pergunta, é que as pessoas começaram a me chamar de professor. Algumas pessoas generosamente, embora eu não tenha licenciatura em História, mas como a gente fala de história, eu gosto de ler, gosto de estudar e tenho alguma facilidade para contar, eu fico feliz que começaram a me chamar de professor. Então eu te cumprimento por fazer esse trabalho histórico também. Eu não acredito, Armando, que este julgamento reflua, eu acho que é a expressão, esses ímpetos de vaidade que movem os ministros como que uma mariposa na direção de um holofote, como tem aqui dentro do estúdio, né? E eu enxergo que essa é a origem, talvez, dos grandes males que a gente viva no judiciário brasileiro.
Eu, por força de uma iniciativa do meu saudoso pai e da minha mãe, pude em 93, já parece que foi lá na outra vida, morar 1 ano na Europa, e na Inglaterra fiquei 6 meses. E lá eu me lembro que nos jornais havia às vezes o noticiário do Poder Judiciário e não se mostravam os juízes. Se mostravam era desenhos, assim como se fossem cartoons, da imagem do magistrado, mas não se mostrava o magistrado. Porque tu falou aqui no antigo STF, em época de ministros, outro dia eu fiz uma publicação e o Dr. Léo Iolovitch, a Magda Brossard Iolovitch, né, que é filha do saudoso ministro Paulo Brossard, de quem tive a honra de ser aluno, compareceram ali à minha publicação agradecendo, porque vamos lembrar aqui apenas alguns gaúchos, né? Ministro Paulo Brossard, o ministro Zé Nery da Silveira, para lembrar com saudade desses tempos. Porque, historicamente, o que presidia, ou que deveria presidir a postura do juiz, além da equidistância e da imparcialidade, que também se perdeu, é a discrição, né? O juiz não tem que aparecer. E eu acho que esse fato de que os juízes começaram a ocupar um espaço inteiro no Jornal Nacional, começou a estimular um cio, né, que é perverso para a própria justiça. Eu fui, num determinado momento, pedir uma audiência com o ministro Luiz Fux e fui ao STF e cheguei lá e a secretária disse, olha, o ministro pediu para o senhor ir até o TSE, porque ele vai lhe receber lá. E eu fui ao TSE e estava tendo uma sessão de transmissão de posse da presidência do TSE do ministro Luiz Fux, eu acho, não me lembro para qual ministro. Lembro, do ministro Marco Aurélio Mello para o ministro Luiz Fux. E o ministro Marco Aurélio, em gabinete, fez um discurso de mais ou menos uns 15 minutos, só para aquela plateia reduzida ali. E foi um desfiar de citações, argumentos jurídicos, autores e vaidade acima de tudo. Terminou o ministro Marco Aurélio, que aliás, por coincidência, tem manifestado a mesma posição que o Luiz Fux. Vem o ministro Luiz Fux, ascendendo ao cargo de presidente, e faz a mesma coisa. E eu me apercebi ali, né, que aquele é o ambiente dessas pessoas que chegam ali no cargo mais alto da magistratura brasileira. Que ficasse ali entre gabinetes, tudo bem. O problema é que o televisionamento deu a possibilidade para que eles exercessem essa vaidade sem limites, Armando. E eu acho que é o problema, a origem de tudo que a gente está vivendo hoje, em parte, além, evidentemente, do aparelhamento ideológico do próprio Poder Judiciário, que é o grande câncer que eu acredito que o Brasil viva nessa quadra histórica, e não acho que eles vão recuar dessa posição. E, infelizmente, eu acho que não, a menos que o Congresso Nacional se bote numa posição altiva, autônoma e independente, e daqui a 1 ano, quando houver uma nova eleição e uma nova constituição do Senado e da Câmara dos Deputados, o Congresso se dê o respeito e ocupe seu espaço, fazendo com que o Poder Judiciário reflua para o seu leito natural, porque extravasou demais. Os Estados Unidos, o país, tem sido modelo para o Brasil em relação a várias circunstâncias. Uma delas é a escolha pelo presidente dos integrantes, lá chama a Corte Suprema, o que aqui corresponde ao Supremo Tribunal Federal. E nos Estados Unidos, a composição da Corte Suprema são 9, eles chamam de juízes e não de ministros, e se nós perguntarmos quem são os americanos que desembarcam no aeroporto do Rio de Janeiro, que nós conhecemos aqui em Porto Alegre, eles provavelmente não saberão. Não. Nem o nome do presidente. Eu já fiz essa experiência, eu perguntei, fiz essa pesquisa. Como é o nome do presidente da Corte Suprema do seu país? E era um profissional habilitado, um professor universitário de Chicago. Ele ficou assim, pois é, não lembro. É John Roberts, que nunca frequentou manchetes de jornal nenhum, e está no cargo desde 2005, sem protestos, porque eles trabalham conforme a tradição do judiciário. Não escondem e é um poder aberto, mas que não faz sensacionalismo. É assim que deveria ser. Eu acompanho poucos, mas especialmente o ministro Clarence Thomas, o juiz Clarence Thomas, né, que é um homem brilhante, negro, e não é ativista dessa questão.
E inclusive se coloca contra essas políticas que para mim é uma manifestação de neofascismo, que é o tal do wokeísmo e do identitarismo, né? Que está por trás inclusive desse atentado terrível agora dessa semana desse rapaz lá nos Estados Unidos, que a sociedade vai ter que se debruçar a respeito, né? Desse problema de como as universidades... Eu estava lendo outro dia um livro que se chama Marxismo na América. Mark Levin é o nome do autor, e ele fala a respeito desse fenômeno. Se a gente vai estudar um pouco mais isso e ver o que aconteceu depois da Escola de Frankfurt, em 1930, um dos principais autores da Escola de Frankfurt, que foi Herbert Marcuse, ele saiu da Alemanha e foi para Los Angeles, na Califórnia, para lecionar na Universidade da Califórnia, na UCLA, né? Porque se aperceberam que a guerra era cultural e eles tinham que estar no coração da produção cultural do mundo, que era o cinema, que era Los Angeles. E isso não é uma coisa que se gesta do dia para a noite. Veio vindo, foi uma semente que foi sendo plantada, como aqui no Brasil, talvez aí há 40, 50, 60 anos atrás, né? A grande ingenuidade e o grande equívoco do período militar foi a negligência em relação à importância da dimensão cultural e da construção da narrativa. Tem um jurista pós-marxista argentino aqui, o Ernesto Laclau, que é o autor dessa tese da hegemonia discursiva. Então os caras ganharam o discurso. E quem conta a história constrói, reconstrói o passado, que é o que a gente está vendo hoje no tal da pós-verdade, né? O passado está sendo... A Lava Jato foi reconstruída ao longo desses últimos 4 anos. Quem era ontem insensado como a grande operação Mãos Limpas do Brasil, hoje está no rol, está no banco dos réus. O Sérgio Moro só não foi cassado porque se elegeu senador e porque recuou, né? Dallagnol, deputado federal mais votado da história do Paraná, foi cassado. Então, a história vem sendo reescrita por aqueles que tiveram essa capacidade de enxergar de como se ganhava esse espaço. O juiz Thomas, que você referiu, ele é o mais antigo integrante da Corte Suprema. Ele chegou em 1991, a posição que ocupa até hoje. E ele, como homem negro, foi o voto decisivo contra as políticas de cota nos Estados Unidos, dizendo que a história dos Estados Unidos era uma história baseada em cima dos méritos do indivíduo e da liberdade do indivíduo, não de coletivismos. Então, a descrição é algo fundamental para um juiz, e tudo isso que nós estamos vivendo hoje é uma consequência direta também da insensada, usei essa expressão antes, Constituição de 88. A Constituição de 88 criou um fenômeno no Brasil da juristocracia, que, como qualquer poder, uma vez que ganhou esse espaço, é muito difícil retirar esse poder e fazer voltar atrás. Vai ser um problema. Advogado Walter Nagelstein, onde é que o ex-presidente deverá ficar preso? Mas, antes da sua resposta, contato com o correspondente da TV Minuano no exterior, jornalista Nelson Burto, que fala de Haifa, cidade do norte do Estado de Israel. Alô, Nelson. Boa noite, amigos da TV Minuano. Estamos com problema do som? Vamos... Sim. Não estou lhe ouvindo. Então, o seu boletim, Nelson, por favor. Pois hoje, em Nova York, na Assembleia da ONU, houve uma votação relativa ao Oriente Médio, especificamente a Israel e a Palestina, uma proposta feita pela França e pela Arábia Saudita, 142 votos a favor, encaminhando 2 estados, no caso Israel e um futuro Estado palestino reconhecido com suas fronteiras, sem a presença do Hamas, com um Hamas desarmado e com o fim da atual guerra, libertação dos sequestrados israelenses que estão em poder do Hamas em Gaza. Israel, por sua vez, ao lado dos Estados Unidos e de alguns outros países como a Argentina, se posicionaram de um modo contrário porque a guerra ainda não acabou. Existem alguns outros tópicos nessa votação de hoje, que foi uma votação preliminar. No dia 22 deste mês, haverá uma Assembleia Geral, uma reunião da Assembleia Geral, e nesta reunião alguns países pretendem ou disseram pretender reconhecer o Estado da Palestina com o poder da autoridade palestina que governa em Ramallah, não o Hamas, que está ainda na faixa de Gaza. Um deles, Emmanuel Macron, da França,
o outro também o Canadá, dentre outros países. E aí fica a dúvida de que forma que isso ocorreria na prática. Haveria um reconhecimento internacional, de que forma isso vai ser na prática? De que forma as fronteiras vão ser reconhecidas? De que forma haverá este processo de paz e de que forma vão fazer com que o Hamas entregue suas armas e os sequestrados? Na prática, tudo muito bonito. A preocupação de quem votou contra hoje, especialmente Israel, Estados Unidos e citando também a Argentina, dentre outros países, seria de que forma isso vai ocorrer. Seu boletim, Nelson Burto, que falou de Haifa, norte do Estado de Israel, correspondente da TV Minuano no exterior. Voltamos ao estúdio. Walter Nagelstein, a pergunta que lhe fiz: onde o ex-presidente deverá ficar preso? Eu não sei se foi Milo Fernandes que disse isso, que no Brasil até o passado é incerto. Se for presidente do Lula, ficaria preso na Superintendência da Polícia Federal. Se fosse mantida a patente militar, que não vai ser, deveria ficar preso numa instituição militar, um quartel. E se depender da torcida do PT e da sede de vingança que nós vimos nesse julgamento, provavelmente numa cela comum de um presídio, nem de máxima segurança, mas da Papuda, em Brasília. Então, tudo é possível, infelizmente, nesse momento, pelo que a gente está vendo. É óbvio que pela dignidade que deveria ser concedida e conferida a um ex-mandatário da nação, ele deveria estar assim como Lula foi, na superintendência, deveria ficar preso na superintendência da Polícia Federal em Brasília. Você que tem experiência durante 10 anos, foi assessor superior da entidade que representa as indústrias, a Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul, pode fazer uma projeção do que pode vir a ser a represália do presidente Donald Trump em relação ao Brasil? Armando, eu ainda não consigo ter essa dimensão completa, né? Eu vejo o seguinte: as manifestações bastante fortes do Marco Rubio e do próprio presidente, pela primeira vez na história, já que o Lula gostava tanto de dizer isso, né? Nós temos um presidente dos Estados Unidos da América diretamente envolvido e dando declarações sem filtro, como aliás é a característica do Donald Trump, a respeito do que está acontecendo no Brasil. E como tu disse, num país dividido, no mínimo 50% da população brasileira concorda e anui com o que o Donald Trump está dizendo, me incluo eu, de que há uma perseguição política aqui no Brasil, né? De que é um processo, que não houve outra alternativa, posso não concordar com tudo, mas que não houve outra alternativa para o Eduardo Bolsonaro, senão que ir para os Estados Unidos, porque ia ser preso aqui. O Eduardo Tagliaferro, que em qualquer outro tempo teria a sua delação também ouvida e reconhecida, como foi o caso do Mauro Cid, sai de dentro do gabinete do ministro Alexandre de Moraes para dizer que o ministro conduzia pessoalmente, que de certa forma praticava uma espécie de assédio moral sobre os seus assessores e que dizia que tinha sede do Eduardo Bolsonaro e que queria pegá-lo, né? Então, se isso não é suficiente para que alguém se precaveja e vá embora do país, como ele de fato fez, o que a gente sabe é que mais consequências haverão de vir. Na totalidade, eu realmente não consigo ainda enxergar. Eu quero lembrar um vídeo publicado pelo deputado Eduardo Bolsonaro no dia 7 deste mês, em que ele fez ameaças à família de Alexandre de Moraes. Sim. Disse ele textualmente, abre aspas, eu vou provar para o Alexandre de Moraes que ele encontrou um cara que vai acabar com essa brincadeira dele. Moraes, você, a sua mulher e depois dela, que em breve será sancionada, os seus filhos, eu vou atrás de cada um de vocês. Isso ele não negou, isso está publicado. O vídeo foi divulgado na conta do deputado no X e traz um trecho de uma videochamada de Eduardo com apoiadores que participavam de manifestações bolsonaristas em Curitiba e em Porto Alegre no dia da independência. E a Eduardo é atribuída a articulação que resultou na aplicação da lei Magnitsky. Tarifaço, imposto. Como é que
um deputado brasileiro de um país, América do Sul, consegue ter tanta influência. O que eu tenho ouvido, ele é amigo da família Trump, sim, mas um amigo da família Trump consegue influenciar, transpor os portões da Casa Branca, passar por aquele imenso jardim, entrar no prédio e chegar no salão oval e influenciar um presidente. Qual é o segredo disso? É que há um fato por trás de tudo isso, né? Me parece claro e evidente. Se não houvesse um fato, se não houvesse substrato por trás de tudo isso, ele ficaria gritando, assim como alguém que está pregando no deserto e não aconteceria nada. O fato, e esse fato é verossímil, e mais do que verossímil, para quem está de fora, eu digo é verossímil, e para quem está aqui é real, é que há uma perseguição política, há uma instrumentalização do poder judiciário. É claro que um lado vai dizer que não. E aí nós entramos de novo na guerra das retóricas, na guerra das narrativas, na história da traição à pátria, de tal forma que agora, por exemplo, essa semana, alguns deputados do PT entraram com uma representação contra, sei lá contra quem, porque tinha uma bandeira dos Estados Unidos na manifestação do 7 de setembro, sim. Só que a vida toda os deputados da esquerda tiveram bandeiras como, por exemplo, da Palestina, nas suas manifestações, ou bandeiras vermelhas da China comunista, ou da antiga União Soviética. De Cuba. De Cuba, né? Ou da Venezuela. Então, as coisas se relativizam. Agora, o fato é que há uma aliança havia uma aliança política, há uma afinidade política, e tem uma outra questão parecida com tu falou em 1961 ou 62, que remete àquele período pré-64, né, que foi a Revolução ou o golpe militar de 64. Naquele momento, o mundo estava dividido na hegemonia soviética de um lado e da hegemonia americana de outro. E aí vem a Revolução Cubana, vem Fidel Castro lá e Che Guevara, ganha aqui no Chile Salvador Allende, e os Estados Unidos teve a crise dos mísseis e os Estados Unidos atua, sim, politicamente, para derrubar esses governos. Por quê? Porque o mundo era bipolar. Acabou o Muro de Berlim, é verdade. Agora surge uma nova bipolaridade. A China surge nesse contexto. Não mais fazendo o proselitismo ideológico que a Rússia fazia, mas a China surge nesse contexto se projetando economicamente. E nessa projeção econômica, que é um pouco diferente do que tinha lá atrás, porque eu tenho dito para as pessoas, às vezes as pessoas discordam de mim e não entendem muito bem. Quem está fazendo proselitismo político hoje são os megacapitalistas americanos, tipo George Soros. Esse patrocina movimentos que corroem o capitalismo por dentro, com essas bandeiras do identitarismo. A China faz outra coisa. A China não está preocupada com essa luta ideológica nesse sentido, ela está querendo ocupar espaço comercial. E aí os Estados Unidos reagem, porque de fato a China vai começar e já tem comprado coisas aqui, já tem grandes multinacionais estatais chinesas que estão aqui na área dos grãos, na área da logística vão vir para cá. E isso é um caminho que está acontecendo e que é um caminho sem volta. E aí se estabelece essa nova disputa de novo, que nesse momento não é mais somente naquele campo da política ideológica que estava lá atrás, agora é da disputa das relações comerciais também. Então o Brasil está posto hoje de um lado novamente antagônico aos Estados Unidos, né? E isso também vai ajudar, e já tem ajudado, a que hajam essas sanções contra o Brasil, que o principal catalisador dessa sanção, na verdade, foi aquela manifestação, e para mim foi a gota d'água, do Lula, dizendo que tinham que derrubar o dólar como valor de referência para os contratos internacionais. Aliás, ele ficou sozinho, né? Porque os outros deixaram ele. Deixaram Lula sozinho. Eu passei um mês na China, entre abril e maio desse ano, né? E tudo que eu via, fiquei lá na maior feira de indústria e comércio, a maior feira de produtos do mundo, que se chama Canton Fair. Estou lendo agora um livro do chanceler americano da época do Nixon, Henry Kissinger, sobre a China. Maravilhoso o livro. E ele está falando desde o início, lá quando os portugueses e os ingleses chegaram na China. E ali onde eles chegaram é exatamente nessa cidade, se chama Cantão, que era o único lugar que a China imperial permitia que os estrangeiros chegassem lá. E dessa cultura, né? Da cultura do confucionismo, por um lado, que é muito maior do que a circunstância do comunismo chinês que está posta hoje ali, e do Partido Comunista Chinês. É uma questão cultural daquele povo, né? Do confucionismo, que é maior que o maoísmo, é isso que eu ia dizer. O maoísmo é uma coisa, né, que foi inclusive superada, porque depois dele veio ali a ideia de que não importa a cor do gato, importa que o gato caça o rato.
E aí a China se transforma numa economia de capitalismo de Estado. E faz hoje mais capitalismo que qualquer outro país do mundo, né? Então estava lá e estava vendo no noticiário, quando eu chegava à noite no hotel, a preocupação constante em resolver o problema comercial com os Estados Unidos. Tem fábrica da Tesla na China, né? E o chinês está preocupado com isso, na verdade. E o americano está preocupado, por seu lado, não com o modelo do comunismo chinês, que o chinês não está preocupado com isso, mas com o crescimento da ocupação de mercado que o chinês tem tido no mundo. Como é que você chegou a observar como estão as relações trabalhistas, os direitos sociais dos operários chineses? Sim, sim. Primeira coisa que é engraçado lá, eu perguntei, nós temos algumas funcionárias lá, como é que funcionava o sistema de saúde lá, se era SUS, como aqui. Não. Então, se o cara adoecer, não tiver como contribuir, como pagar, morre. Então, isso põe por terra um pouco essa ideia. Aí pergunta, mas o que é o marxismo para vocês? O que é o comunismo? Bom, o comunismo é cada um fazer por si o melhor individualmente para o bem do todo. É uma ideia de meritocracia. É uma coisa bastante paradoxal. Uma outra coisa que se repete muito aqui, que não existem feriados na China e que o chinês trabalha de sol a sol sem parar. Existem muitos feriados na China. Agora, daqui a uns dias mais, início de outubro, vai ter um feriado que são 8 dias e a China para. No início lá do ano, em fevereiro, tem um feriado que a China para 20 dias e para. As pessoas viajam, porque tem muita gente morando nas grandes cidades e que vai para o interior para visitar suas famílias. Então tem muito feriado sim na China. E o chinês, então tem só que o operário chinês, em média, fazendo a mesma coisa que um operário brasileiro, produz 2 vezes mais. Esse é um fato. E qual é o segredo? A cultura. A cultura. O segredo é cultural. Se eu estava vendo agora um vídeo, uma espécie de DHL ou Federal Express, que é essa empresa de delivery, de entrega na porta de uma grande universidade. O universitário vai lá e compra e entrega um pacote no nome de Armando Burdi, fica na porta da universidade. Aí o estudante sai da aula, vem ali, procura ali no seu aplicativo do telefone e o negócio está lá. A gente tem falado muito desse sistema do Big Brother e da vigilância eletrônica. Eu estava caminhando lá em Guangzhou, num bairro que era um bairro, se fosse trazer aqui para o Brasil, seria um bairro hipoteticamente perigoso, né? Um bairro de imigração e de trabalho assim, de mão de obra imigrante, mas mais popular. Não existe violência, criminalidade, qualquer pessoa pode andar com o telefone. É claro que tem um regime comunista muito duro, né? Mas esse regime tem como uma consequência, entre outras coisas, eles não permitem o dissenso nem a crítica política, é um fato, né? E perseguem movimentos, mas existe violência e criminalidade zero no país. Não estou fazendo defesa de regime aqui, né, Burdi? Só para deixar bem claro. Jornada diária de trabalho, em média? Jornada diária, eu acredito que é a mesma que nós temos aqui. Acredito que é a mesma que nós temos aqui. O Canton Fair começava o seguinte, começava às 9h30 da manhã, 5h30 da tarde encerrava. Lá as coisas não funcionam, restaurantes, por exemplo, até 8h30 da noite. Não tem restaurante que fica até tarde da noite aberto. Então a cultura deles é encerrar as coisas cedo, ir para casa e ter o seu descanso. Esse é o canal 525, é TV Minuano, este é o programa Resumindo, que recebe no estúdio o ex-vereador, ex-presidente da Câmara Municipal de Porto Alegre, advogado Walter Nagelstein. E estamos tratando... Abrindo aqui. Abrimos até um pouco o leque, né? E vamos voltar ao Brasil. Eu lhe pergunto a propósito dos primeiros movimentos, tendo em vista a sucessão presidencial a 6 de outubro do próximo ano. Eu tenho comentado na Rádio Auriverde, que é uma rádio que tem uma grande audiência pelas manhãs. O Alexandre Pitoli é o comentarista lá e me honrou com o convite, eu sempre estou às segundas lá. E às vezes eu tenho defendido o Tarcísio e tenho apanhado de tudo que é lado, né? Porque tem um pessoal do nosso lado aqui que acha que Tarcísio é sistema, que acha que Tarcísio é Kassab, e eu tenho sustentado o seguinte: nós estamos diante de uma articulação e de um inimigo, vamos dizer assim, não mais adversário, agora eu considero inimigo, tão forte, tão poderoso, que se nós não tivermos capacidade política de articular uma coisa, nós não vamos superar esse problema que foi criado. Então nós precisamos de alguém. Eu tinha dito, Bolsonaro vai ser condenado, por mais que eu não queira, que eu acho que o processo é uma farsa ou é uma perseguição, isso era um fato posto para mim. O conservador tem que lidar com o princípio da prudência e da realidade. Eu não posso criar um que a gente chama de wishful thinking, né? Projetar alguma coisa e ficar pensando numa ficção. Eu sabia que ele ia ser condenado porque eles dominam tudo isso. Bom, e aí? E o dia seguinte, como é que faz? Eu acredito que agora, com base nessa realidade, não vejo a possibilidade do Eduardo Bolsonaro voltar. Vejo que talvez uns 15% do espectro político da direita sejam esses bolsonaristas assim, que só aceitam a ideia do Bolsonaro ou da família Bolsonaro.
E acho que aos poucos vai ter que ir sendo digerida essa ideia de que nós precisamos de alguém da direita que tenha a capacidade de construir um grande consenso, porque vamos imaginar que hajam 30% de ideológicos num espectro, 30% no outro e tem 40% no meio. Esse 40% é pendular, ele decide a eleição. Então nós temos que ter alguém que consiga manobrar nesses 40% para que amanhã depois possa construir maioria legislativa, quiçá aprovar uma anistia e quiçá fazer uma reforma do judiciário que venha no bojo da reforma administrativa para colocar as coisas nos seus devidos lugares. Mas aí nesse contexto entra Zema, entra Ratinho, que são governadores de 2 estados importantes, tem o próprio Tarcísio, né, e tem o Caiado, que é governador também de Goiás, que é um outro estado importante. São os 4 que estão aqui nesse nosso espectro político, e eu acho que é daqui que vai vir alguma coisa e que com o tempo adequado, com choro, com ranger de dente, seja lá o que for, com reclamação, a maturidade vai sobrevir e daí deve sair algum candidato. Eu acho que o Eduardo Leite tem errado nesse aspecto, mas ele tem sorte, né? É preciso que se reconheça, nunca se sabe, mas para mim, nesse momento, ele está equivocado, porque o Rio Grande do Sul nunca foi um estado de centrismo na sua história. Vamos olhar desde lá da Revolução Federalista, sempre foi um estado que teve posições e lideranças políticas, o centrismo não pega bem aqui, e nem tampouco a eleição dele é resultado do centrismo dele. Ele foi eleito porque não quiseram votar no Onyx, e ele foi eleito com o voto do PT e da esquerda, né? E 2 por 3 as manifestações dele são manifestações de esquerda. Nem sei se ele não está fazendo um movimento para ser vice do Lula. Para mim, até isso é possível. Então, eu enxergo que o cenário está mais ou menos assim. Bom, essa hipótese que você está levantando do atual governador gaúcho serviço de Lula tem por trás a articulação de Gilberto Kassab, com quem você tem uma proximidade, um diálogo, ele respeita muito, ele considera muito, e você também o considera. Nos desenha essa figura que é, olha, há muito tempo que uma única figura resolve criar um partido, foi prefeito de São Paulo, né, e criou um partido que parecia inicialmente uma espécie de ancoradouro. Saía do partido, não tinha... encosta no PSD para depois... E esse partido cresceu, explodiu, hoje tem uma presença magnífica. E, no mínimo, 2 candidatos, pré-candidatos, né, que podem concorrer à presidência da República. Eu sempre tive relações maravilhosas no MDB e achei que eu não tinha espaço para disputar com o Sebastião Melo, que é o atual prefeito, e resolvi buscar um outro caminho. E conversando com algumas pessoas me disseram, olha, tem 2 caras na política que prometem e cumprem. Valdemar da Costa Neto e Gilberto Kassab, para além de qualquer outra questão. E foi assim a minha relação com o Kassab. Eu tenho muito respeito, muita gratidão por ele, embora eu reconheça que no espectro político que eu estou posicionado, muita gente fale, assim, compare o Lula, o diabo e o Kassab, né? Eu tenho uma posição totalmente divergente, porque vi nele uma pessoa que cumpriu palavra comigo, que sempre me tratou com muito carinho, com muito respeito e que tem essa habilidade. Eu acho, e aí, que ele pondera e olha o cenário, né? Para ele seria possível, e tem pessoas que vão dizer, esse é parte dos males do Brasil. Ele vai olhar para um lado e quem sabe eu construo para o lado de cá e levo o Eduardo para essa vice, quem sabe construo para o lado de lá e apoio o Tarcísio. Pode ser que ele faça isso, né? Pode ser que ele faça isso. Agora, de novo, eu insisto com a ideia de que não há governabilidade, nem há superação desse momento que nós estamos... Se nós tivéssemos a possibilidade, se estivéssemos falando uma revolução, Burdi, e não estou falando porque não quero nem eu nem tu sair preso daqui, né? Nós poderíamos sobrepujar qualquer posição pela força das armas. Eu não quero fazer composição com ninguém, eu vou lá, compro uma briga, vou para o pau, ganho no pau, como na época da Revolução Farroupilha aqui, no final das contas, né? Vai ser na ponta da espada. Não é assim. Não é assim, né? A política tem que ser a arte da mediação, da conversa. Então, para superar isso que está hoje aí, até para amanhã depois chegar para um Alexandre de Moraes e estabelecer um processo de abertura de impeachment, para um Gilmar Mendes e dizer, ministro, uma anistia é uma prerrogativa do Congresso, se o senhor disser que isso não é absolutismo, até para amanhã depois poder peitar com base na Constituição esses caras, nós precisamos construir maioria e liderança política. E eu acho que ele tem essa possibilidade e essa capacidade de fazer. Do plano nacional, chegamos ao Rio Grande do Sul. Como é que seria o desenho da posição dos partidos,
do que está definido, do que está por ser definido? Hoje enxergo muito claro, tem um candidato à direita, o Tenente Coronel Zucco, candidato ao governo do Estado, vai pegar o nosso espectro político aí e tem trabalhado nesses movimentos. Se vai crescer ou não vai crescer, não sei. Se consegue passar dos 30%, também não sei. O outro candidato, que é o candidato da situação, é o vice-governador Gabriel Souza, que vai contar com o apoio do MDB, que é um partido forte, e gostaria de contar com o apoio do PP. Se ele tivesse esses dois partidos, ele tem uma estrutura capilarizada muito forte no interior do Estado. Mas não quer dizer que o eleitor do PP vai votar nele. Porque, embora o PP, historicamente, seja um partido forte e capilarizado, é um eleitorado conservador e de direita, especialmente ligado ao agro. E pode ser que ele tenha o cartório na mão, ou seja, o comando do partido, mas não tenha o eleitor do partido. Aí tem o lançamento da candidatura do deputado federal Covatti, que eu não sei se é de fato para avaliar essa candidatura ou se é uma candidatura para amanhã depois compor com um desses dois aí essa questão. O atual secretário Hernani Polo também postulava dentro do PP ser o vice do Gabriel de Souza. Então tem essa composição ainda para ser feita. Vindo numa posição que me parece confortável, talvez como novidade, a Juliana Brizola. É uma querida amiga, gosto dela, porque meu pai era um brisolista dos quatro costados. E aqui faço uma homenagem ao seu pai, com quem convivi e muito aprendi. O advogado, chefe da Casa Civil do governo Colares, Matias Nagelstein. A Juliana é uma pessoa que, pessoalmente querida, gosto dela, embora temos posições políticas diferentes também, né? Eu também acredito que a saída é pela educação, mas acredito que a saída é pela educação, na liberdade, na economia de mercado e cada vez menos Estado. A Juliana acredita em cada vez mais Estado e tem essa tentação de cair para o lado do PT. Mas ela pode ser uma alternativa que surpreenda. Poderia ter ganhado o Melo na eleição desse ano. Né? Se o PT não tivesse lançado a Maria do Rosário e se a Juliana Brizola tivesse mais uma semana, poderia ter dado uma surpresa na eleição de Porto Alegre, essa última que passou. E depois o Preto, né, que vem como candidato, nunca governou nada, mas eu sou obrigado a reconhecer que ele tem um carisma que a mim causa surpresa fico intrigado com isso, porque ele aparece do nada, né, e aparece. Então, para mim, é esse o cenário que está posto. Centro-esquerda, esquerda, um centro-direita e direita. O PP, Partido Progressista, acabará sendo o fiel da balança? Pode ser, mas nessa condição, que a avaliação, a análise que eu faço, né? Eu não sei se o eleitorado do PP votará numa aliança, por exemplo, com o Gabriel Souza, e entre o Gabriel e o Zucco, se esse eleitorado do PT, e por força dessa questão hoje até emocional do que está acontecendo com o Bolsonaro, se esse eleitorado não fluirá todo para votar no Tenente Coronel Zucco. Diante de tudo o que aconteceu desde a última eleição, em que a abstenção foi muito alta nas eleições municipais, você acha que a abstenção vai se manter a mesma, vai diminuir, vai aumentar nas eleições gerais? Eu creio que é um fenômeno também... Sabe que eu aprendi uma coisa assim, tem certos fenômenos que são difíceis de prever, porque eles contam com o imponderável, que são as emoções humanas. Qualquer economista que fizer para nós uma previsão de um ano da economia, ele está 50-50, ele está com 50% de acertar e 50% de errar completamente. Eu acredito que as pessoas descobriram que é fácil não votar, porque é uma multinha, paga aquilo ali e estão desesperançadas, como de certa forma eu também, com a política. E esse é o fenômeno que faz, eu votar ou não votar não muda nada. Agora, por outro lado, pode ser que esse outro fenômeno que está acontecendo aqui, que é o da polarização, faça com que cada vez mais, por força de que um lado faz militância e assuma, o outro se sinta obrigado também a participar. E isso crie este movimento de participar cada vez mais das eleições. Então, é um jogo, é ruim falar isso, porque parece que o cara tá querendo jogar na roleta e colocar 50% nas pretas e 50% nas vermelhas. Mas é assim que eu enxergo o cenário hoje. Falamos sobre o quadro exterior, o cenário nacional, o cenário estadual. Chegamos a Porto Alegre, onde esta sexta-feira, o Executivo entregou à Câmara, que você presidiu e foi por 3 mandatos, um vereador muito atuante, muito reconhecido, entregou o plano diretor. O plano diretor é um mapa, é o desenho da cidade
em relação ao que pode e ao que não pode fazer. Como é que você considera essa revisão já veio com atraso de alguns anos? 5 anos. 5 anos de atraso. Para acomodar todos os interesses num projeto não é fácil. Você acha que o plano diretor melhora ou o plano diretor pode piorar a cidade? Eu espero que melhore. Eu me elejo vereador a primeira vez em 2008. Eu saio da Caixa RS e me elejo vereador. E, para minha surpresa, eu fiquei muito honrado, o então prefeito José Felgaça me chama e me convida para ser o líder do governo. E nessa reunião, o prefeito Felgaça disse assim: Walter, eu quero que tu faça só uma coisa esse ano, que tu me ajude a fazer a revisão do plano diretor. 2008. Me pediu isso. Eu volto para lá, vereador de primeiro mandato, um jovem ali, né, estreante na Câmara de Vereadores, o que eu vou fazer com isso? Aí me veio uma luz, eu vou conversar com o vereador João Dib, que era o nosso decano, nosso querido amigo. João Antônio Dib, inesquecível. E eu fui no vereador Dib e digo: vereador Dib, me ajuda com esse negócio, eu não sei o que eu faço. Aquele jeitão dele assim: Walter, olha só, tu tem que criar uma comissão especial aqui, que vai tocar o plano diretor. Aí eu fui embora para casa, lembro de novo do meu pai que dizia: não há melhor conselheiro que o travesseiro e uma noite de sono. E o conselheiro diz assim para mim: convida o João Dib para ser o presidente da comissão especial. E eu volto no outro dia e digo: vereador Dib, eu preciso que o senhor seja o presidente da comissão especial. Deixa eu pensar. E aceitou. E o Dib era um homem respeitado pela esquerda e pela direita, pelo centro, por todo mundo, né? E ele tocou o plano diretor para mim. E nós começamos a discutir o plano diretor em fevereiro daquele ano e terminamos de votar o plano diretor em outubro de 2009. 2009, né? A eleição foi em 2008. Outubro de 2009, nós votamos a revisão do plano diretor de Porto Alegre, em 2 noites. A votação foi até às 4 da manhã. Nesse contexto da revisão do plano, se organizam grupos de interesse da sociedade. Tinha um grupo lá da esquerda de Porto Alegre, ou da extrema esquerda, melhor dizendo, se chamava Fórum de Entidades. Congregava ali todas as entidades da esquerda e ficavam aqueles debates da esquerda. Não queremos edifício, não queremos isso, não queremos aquilo, queremos que a cidade volte para 1700, aqui quando era a capitania hereditária do José de Ornelas. É isso que essa esquerda quer, né? Na verdade. Sob o argumento de destruição, de preservação do meio ambiente, é isso que essa esquerda quer. E tem, por outro lado, o fenômeno da construção civil, né? Que eu tenho sustentado o seguinte: na cidade o fenômeno da construção civil é o mais importante, porque ele é o mais democrático. Ele gera um emprego desde aquela pessoa que a vida não deu muitas oportunidades, ele é um servente de obras, e ele está empregado ali naquela atividade, levando dignidade, alimento e um emprego para dentro de casa, até o estúdio de arquitetura mais qualificado que tem. O escritório de advocacia, que trabalha com incorporação, que trabalha com direito imobiliário, que trabalha com direito urbanístico, a loja de materiais de construção, tudo isso passa pelo fenômeno da construção civil. É a indústria mais importante na cidade e tem os seus interesses. Quando eu fui secretário de urbanismo, eu discutia muito com os técnicos que chamavam isso, num viés de marxista, de mais-valia do solo e do terreno e da cidade, chamavam isso de especulação imobiliária. E eu discutia com eles e argumentava o seguinte: se um cara compra um terreno, se o cara gasta um dinheiro, se o cara corre um risco, se ele sabe quando o prédio dele ficar pronto, ele não sabe se vai vender, se não vai vender, qual é a circunstância do juro do mercado, quanto tempo ele vai vender, ele está arriscando. Isso não é uma especulação imobiliária. Isso é uma atividade produtiva, Armando, né? Então tem que ser respeitada como tal, e o investidor, o construtor tem que ser respeitado porque ele tem um papel fundamental no contexto da sociedade. Mas são essas forças que estão ali hoje, degladiando no âmbito, nesse momento, da Câmara de Vereadores a respeito disso. Eu espero que saia uma cidade melhor, né? Eu fiz o Master Plan em 2016 da revitalização do 4º Distrito, que ainda não se realizou. Eu vejo que o atual secretário, o Germano Bren, que trabalhou comigo, é um cara de muito talento e ele conseguiu construir avanços lá na secretaria. Porto Alegre ainda continua sendo uma cidade muito burocrática. Na minha atividade privada, hoje eu tenho trabalhado muito em Santa Catarina, e até pela mentalidade do empresário de Santa Catarina, a velocidade lá é muito maior, e eu gostaria que o empresário do Rio Grande do Sul se espelhasse no empresário catarinense também, para ver o que está acontecendo em Itapema, em Balneário, em Porto Belo, em Pissarras. É espetacular o que está acontecendo lá, né? Lá as coisas acontecem, o Estado também não atrapalha, o Ministério Público não atrapalha, não existe essa falsa dicotomia de preservação versus destruição, porque tu só consegue fazer, inclusive, remediação de áreas degradadas ambientais se tu tiver recurso e riqueza para fazer isso. Então Santa Catarina está nos dando exemplo,
E eu espero que a gente caminhe para isso. Menos burocracia, mais desenvolvimento, uma cidade que continue... Eu recriei a Zona Rural de Porto Alegre em 2016, como secretário de Urbanismo, sou de Bagé, gosto do campo, né? Gosto dessa coisa assim telúrica, gosto de bicho, gosto de cavalo, então eu fiz aquele esforço para recriar a Zona Rural. Acho que a cidade tem que ter verde, a cidade tem que ter um pulmão verde, mas acho também que a cidade tem que ser para as pessoas, ela tem que ter prédios, ela tem que ser adensada, como defende o prefeito Sebastião Melo, onde já existe infraestrutura urbana estabelecida e pronta, e eu espero que é isso que o plano diretor faça e que possa projetar Porto Alegre para o que eu vi na China, por exemplo, ou para o que eu vi em Washington, né? Como um bairro como MoMA, como revitalização urbana, como em Nova York, lá se tu olhar aqueles bairros que foram revitalizados em Nova York, aquele que tem uma linha do antigo metrô, não me vem o nome agora, mas esses processos de revitalização urbana que são importantes e que a gente, infelizmente, aqui no Rio Grande do Sul, quer ser o Joãozinho do Passo Certo e está para trás, como, por exemplo, a revitalização do Cais Mauá. Que eu fui presidente em 2010, eu fui presidente da Comissão Parlamentar pela Revitalização do Cais, nós estamos em 2025, Armando. Em 2010, Dubai não existia. Dubai existia há 5 anos para mim. Hoje Dubai é um negócio inacreditável e o Cais Mauá de Porto Alegre não conseguiu sair do lugar ainda. Vou recuar um pouco mais. Na sucessão do prefeito Alceu Colares, 1987 para 88, todos os candidatos assinaram um termo de compromisso de que, uma vez eleito, assumirei e cumprirei o compromisso de revitalizar. E registraram no cartório. Eu tenho recorte de jornais nos meus arquivos. Mas mais do que o prefeito, isso é responsabilidade do Eduardo Leite. Porque a área do Porto é uma área do Estado. E se eu fosse o Eduardo Leite, eu teria posto lá atrás o projeto embaixo do braço e buscado no Brasil, porque não precisa nem ir fora, um empreendedor com capacidade de fazer aquilo ali. E construído politicamente isso. Não aconteceu, entre outras coisas, porque o governador está mais preocupado em concorrer à presidência da República do que resolver isso. Mas mesmo antes, no governo Ieda, apareceram aqui investidores estrangeiros... Ali foi um equívoco. Que somou equívocos com vigarice, levantaram dinheiro, desapareceram. Ali eu também acompanhei de perto isso. Na última hora, botaram uma vírgula no edital, porque o edital dizia o seguinte, que quem quiser participar tinha que calcionar num fundo 600 milhões, que era o valor estimado para fazer o investimento da revitalização daquela área que vai da rodoviária até a usina do gasômetro. E aí alguém botou uma vírgula, um esperto, e disse o seguinte, ou garantias reais equivalentes a. Aí fizeram um arranjo, uma SPE, botaram uma construtora, não sei de onde, que se chama Bertin, eu acho. Essa construtora entrou com seus ativos, aí preencheu a condição, apareceu só um grupo, e aí fizeram essas malandragens todas que fizeram. Infelizmente, também são coisas do Brasil. É uma pena para a população de Porto Alegre e tão ruim a situação que os armazéns estão se esfarelando. E isso acaba dando aso, esse tipo de vigarice que aconteceu, para o discurso da esquerda radical, né? De pessoas aqui que eu nem vou nominar para não dar prestígio, mas que ficam repetindo esses, como mantra de um burro, né? Esses slogans aí do que o Cais tem. Eu me lembro, a primeira reunião que eu participei com o Jaime Lerner, e a luta que a gente teve com a grande esquerda... arquiteto. Grande arquiteto, né? E a luta que a gente teve com a esquerda, depois eu dei o nome de Moacir Scliar para aquela orla, dei o título de cidadão de Porto Alegre para o Jaime Lerner, ele me pediu um tempo para trazer os netos dele de Nova York para cá, caminhei com ele ali, ele mostrou para os netos que tinha sido a obra mais importante da vida dele, uma coisa que eu vou levar sempre com muito carinho, gravado aqui na minha íris, a expressão dele quando ele me disse isso. E o meu carinho também pela cidade, né? Por ter conseguido contribuir com aquele processo ali. E olhar para o lado, imediatamente adjacente, e enxergar que a gente não conseguiu até hoje superar a história de uma coisa que podia ser maravilhosa, que é mais bonita que Puerto Madeiro, que é um dos ativos de portuários mais bonitos do mundo e que podia ser algo fantástico e está ali, como tu disse, virando pó. Sejamos otimistas e tomara que encontremos o melhor caminho. Advogado Walter Nagelsen, muito obrigado por ter aceito o convite e ter enriquecido estes 55 minutos de programa. Muito obrigado. Eu que agradeço. Sucesso continuado. Um grande abraço, obrigado, assim como agradeço a todos os que nos acompanharam. Grande abraço.